Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai lá e já deixa o seu like. Combinado? E não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Nós temos também a caixa assombrada do mês de abril disponível com o tema Anjos. Vou mostrar algumas coisinhas que vem na caixa Anjos. Olha aqui. Muito legal. É um kit para você trazer boas energias para sua casa, chamar aí a proteção dos anjos também, assim como fazem nas igrejas, tá um turíbulo. Não só nas igrejas, mas você pode... É que a gente conhece mais, pelo menos eu vi, assim, ó, o padre passando. E aí ficava aquele cheiro bom. Amo aquele cheiro de incenso. Então, aqui você... O que tem aqui dentro? Tem moeda! Isso é coisa do Vitório, tá? Tá, ele profanou o turíbulo. Ele colocou moedinha aqui dentro. Mas não é pra colocar moedas, tá bom? Aqui você vai colocar e a gente vai mandar junto. Opa, vai mandar aqui, ó. Você põe um carvãozinho aí embaixo e incenso de resina. Aí você queima aqui dentro, vai sair a fumaça e você vai espalhar aí, ó, passar por onde você achar que deve passar, tá bom? Então vai aqui mirra, tá? O turíbulo, o carvão, para você poder fazer essa defumação no ambiente que você quiser. Vai receber também uma vela azul aí, ó, dos anjos, vela com sal grosso. Tudo aí para você deixar num clima muito bom, mandar as coisas ruins embora, chamar aí a proteção dos anjos para sua casa. Anil, muito bom. Ó, a gente nos nossos papos assombrados aí, a gente fala, né, como mandar espíritos, fantasmas embora. Uma das coisas é você colocar anil, passar um pano na casa com anil, passar um pano no azulejo do banheiro, sei lá, sabe, nessas coisas assim, ó, com anil, e você vai receber o anil aí na sua casa. Tem este lindo quadrinho aqui que também vai com uma medalhinha. Cadê a medalhinha? Vai com uma medalhinha aqui também de São Miguel Arcanjo, tá? Com a oração aqui atrás também, uma oração de São Miguel. Vai receber também uma guloseima muito deliciosa. Bombons chique, gente, chique esses bombons. Aqui a medalhinha. Cadê? Vai também receber um escapulário que não tá aqui agora. Mas tá muito legal a caixa, não perca. Lógico que tem a receita também do mês, tá bom? Então garante a sua. Vamos lá pro relato de hoje, primeiro relato de hoje, que é este: a alma que me pediu ajuda no astral. Olá, Ana e assombrados, venho aqui relatar um sonho, entre aspas, que eu tive. Meu nome pouco importa, pode me chamar de fulana mesmo. Sou uma jovem de 27 anos. Serei breve, o relato não é longo e não possui nomes e refere-se ao sonho que tive durante essa madrugada do dia 26 de novembro de 2022. Desde já peço desculpas pelos erros, tentei revisar o máximo, mas escrever não é muito o meu forte. Bom, vamos lá. Estava em uma sala de... Isso já é o sonho, é isso? Eu estava em uma sala de parto de uma desconhecida. A mesma corria risco de vida para ter o seu menino. Nessa sala, a moça delirava e pedia ajuda quando, de repente, ela morreu com o filho em seus braços e morreu pedindo para que seu marido cuidasse da criança. E desfaleceu. Morreu, acho. Em um piscar de olhos, eu estava em um outro lugar, quando me deparo com essa mesma moça perdida e atordoada, saindo de uma sapataria. Ai, cuspido. Saindo de uma sapataria. Parecia que ninguém mais havia além de mim. E me disse em tom de espanto: moça, onde que fica o hospital? Ali, moça, disse eu, apontando para o cemitério. Ela saiu andando sem entender nada, como se esperasse outra resposta, e eu continuei caminhando até chegar em uma casa grande e bonita, onde havia uma senhora, um senhor e mais alguém que eu não conseguia ver o rosto.
Eles tinham olhos estranhos e suas pupilas eram como se tivesse um reflexo de quando a gente bate foto com flash da câmera. Sei. Abrindo o portão para que eu... então esse casal, né, era um senhor e uma senhora, eles estavam abrindo o portão para que eu entrasse e disseram em tom de deboche: que Deus te proteja de todo mal e perigo. Amém, disse eu, repetindo o que eles disseram. Repetindo? Amém, disse eu, repetindo o que eles disseram, mas sentindo um enorme arrepio que tomava conta do meu corpo. Ana, um detalhe aqui que me chamou a atenção é que essa é a forma que eu termino as minhas orações toda vez que peço proteção. Por isso entendi que eles debochavam de mim. Eles não estavam realmente desejando isso. Eles estavam, imitando o final da minha oração quando eu peço proteção. Mas em forma de deboche. Que Deus te proteja de todo mal e perigo, sabe? Adentrando a casa, me deparei dentro de um quarto com um homem de meia idade, a quem eu me referia como mestre. Ele, me olhando muito sério, disse: existe uma diferença entre mentir e orientar almas perdidas. Aquela moça irá te procurar novamente. Você não a ajudou. Ao que eu respondi que eu não havia mentido. Eu apontei o cemitério porque aquela alma pertencia àquele lugar. E o meu mestre disse que aquela moça me procuraria e que eu deveria orar por ela e acender uma vela para que descansasse em paz, pois a mesma não estava aceitando o fato de que não pertencia a este mundo e que a minha missão era de ajudar almas como aquela. Dentro desse quarto que eu estava, havia uma janela que dava para um outro quarto onde eu via uma família muito grande de pessoas negras e todas eram muito bonitas e dormindo todos apertados em uma mesma cama de casal. Eis que uma das crianças acorda e como se estivesse desacreditando do que estava vendo em sua frente, ela começa a esfregar os olhos tentando me enxergar. Estava sentindo um perigo real ali e que mais alguém me observava. E tentando acordar desse sonho, me levantei cansada e sem energia. Acordei com muito esforço e alguém soprou em meu ouvido dizendo: aproveite o seu último ano novo. Estou sem energia nenhuma. Parece que essa viagem me sugou, me deixando cansada e muito pesada. Ana, vale lembrar que um detalhe que também me chamou a atenção foi o fato de que a mesma roupa em que eu me deitei para dormir era a mesma que eu estava nessa viagem astral. Eis que fica a pergunta também. Foi apenas um sonho ou eu realmente saí do meu corpo e fiquei vagando por aí a madrugada inteira? E a voz que sussurrou em meu ouvido que este seria o meu último ano novo? Será que estava apenas zombando da minha cara? Bom, só sei que nada sei mesmo. A princípio parece que foi um sonho curto, porém eu sei que no sonho eu andei muito durante toda a noite, acordando também com os pés e com as pernas doendo, como se realmente tivesse caminhado por horas. E não sei dizer se estava descalça, só sei que estava muito frio essa madrugada e eu sentia o meu corpo gelado e todo o vento que soprava em meu rosto era muito real. Então, eles dizem que quando a gente sente tudo muito real assim, provavelmente a gente saiu do corpo, não é só um sonho na nossa mente. E será que ela estava nessas outras casas, por exemplo, essa família, dormindo, todos aí na mesma cama e tal, e um deles levantou, uma criança levantou. Será que para essa criança ela era um fantasma que estava ali? E na verdade ela só era uma pessoa que também estava dormindo, mas estava ali com seu corpo astral, viajando de um lugar para o outro, talvez sem controle, não sei. Será que ela não sabia, mas ela estava... Porque ela, no momento que ela estava no quarto com essa família, ela também sentiu uma outra presença estranha. Então, será que ela foi ali para talvez ajudar e espantar essa presença estranha do quarto? Só que ela não sabia disso direito, sabe? Quando a pessoa tem esse dom, mas ainda não se deu conta disso, ainda não sabe direito como agir, como... o que eu tô fazendo aqui e tal, e poderia ter ajudado. Não tô criticando ela não, tô falando só que ela talvez ainda não saiba como lidar, mas é uma possibilidade. Então, muitas vezes a gente vê alguém e fala, nossa,
aquilo lá era um anjo que veio e me ajudou. Será que não era uma pessoa em viagem astral, uma pessoa que ainda tá viva e não um fantasma, não um anjo, digamos assim? É alguém que trabalha no astral enquanto dorme? Essa moça também que pediu ajuda, que ela viu, será que é a mesma moça que ela, no corpo astral, viu que faleceu na hora do parto e aí pediu ajuda porque estava perdida, não queria aceitar? Porque imagina, né? Você tá ali toda feliz dando à luz ao seu filho e de repente, poxa, morri, né? Você não vai poder cuidar do teu filho, você não vai poder... Quem que aceita? É difícil aceitar, é uma situação difícil. E aí por isso ela estava perdida, querendo voltar pro hospital para estar junto com o filho, procurar, né? E aí que ela indicou o cemitério. Mas assim, por conta de ainda não saber direito como lidar com essa situação, ou com esse dom, digamos assim, né? Deixem suas opiniões sempre com respeito. E se alguém já teve uma experiência parecida, conta pra gente. Deixa eu só anotar aqui que eu contei e vamos para o próximo relato. O que era aquela coisa? Vamos ver. Olá, Ana, venho compartilhar mais um relato com vocês. É provavelmente... É provável que com palavras o que eu vou... Eu que tô lendo errado aqui. É provável que com palavras o que eu vou contar não pareça tão extraordinário, mas vendo meu pai e o meu tio contando essa história que aconteceu com eles, é algo digno de filme. Como eu falei, esse relato aconteceu com meu pai e com meu tio, quando eles eram jovens. Meu pai nasceu e cresceu no interior do Rio Grande do Sul. Meu avô tinha uma quantidade grande de terras, mas a maior parte era mato fechado, pedra e morro. Meu pai e meus tios não tinham muito o que fazer para se entreter. Eles trabalhavam durante o dia, plantando e cuidando das ovelhas. No final da tarde, após o trabalho, tinham que inventar alguma coisa para passar o tempo. Até visitar os amigos era ruim, pois o vizinho mais próximo ficava a uns 15 quilômetros dali. O que eles faziam bastante era sair à noite para caçar tatu. Em uma noite clara, o meu pai e o meu tio saíram para caçar. Reuniram alguns equipamentos e os cachorros e entraram na mata. Por conta da lida com as ovelhas, eles tinham e ainda têm muitos cães de pastoreio e alguns eram bons de caça também. Havia um cão que era diferente dos outros. Diferente porque ele era mais forte, resistente, corajoso. Meu pai dizia que ele era o alfa. Ele não fugia de briga nenhuma, não importava o tamanho do cachorro. O nome inicial dele era Pintado, mas por conta da valentia, mudaram o nome dele para Leão. Era comum aparecer cães dos vizinhos por lá, ou até cachorro do mato, querendo comer as ovelhas, e o Leão botava todos para correr. Nesse dia que o meu pai e o meu tio saíram para caçar, o meu pai conta que a noite era tão clara que nem precisavam usar lampião. É igual tava esses dias aí, gente, acho que foi a primeira noite de lua cheia. Era 3 da manhã, eu fui lá fora ver a lua. Tocando o telefone aqui, eu tô tentando. Era 3 da manhã, eu fui lá ver a lua. E, gente, tava tão claro, que realmente parecia um sol branco. Muito bonito, muito legal. Eu lembrei da minha mãe falando quando eles saíam em noite de lua cheia para ir na casa de um tio, de um vizinho, não era tantos quilômetros assim. Não era muito perto também, mas eles aproveitavam essas noites de lua clara para sair fazer as coisas no sítio, porque era bem claro mesmo. Então, é como ele está dizendo aqui. Vamos lá, cadê? Me perdi agora. Tava tão clara que nem precisava usar lampião. Eles andaram por horas mata adentro e os cachorros não encontraram nada para caçar. Quando já passava da 1 da manhã, os cachorros bateram em alguma coisa. Meu pai e meu tio estavam longe dos cães e correram de encontro a eles. Meu pai disse que quando estavam chegando perto, eles pararam porque perceberam que os cachorros estavam brigando com alguma coisa. Era uma mistura de latido, grunhido, rosnado e choro dos cães. Eles estavam todos brigando. Meu pai e meu tio pensaram que eles estivessem brigando entre si,
porque a única coisa que poderia fazer frente com eles seria uma onça parda. Mas era raro aparecer por lá e não tinha barulho de felino nenhum. Eram apenas os cães ali. Meu pai e meu tio entraram em acordo para ir separar a suposta briga. Para chegar até os cães, eles teriam que subir um barranco e foi o que fizeram. Mas de repente ficou tudo em silêncio. Eles pararam para ouvir e os cães desceram correndo o barranco, passando por eles. Estavam fugindo de alguma coisa. Meu pai e meu tio se olharam e, dizendo eles, um clima estranho ficou no ar. Mas não demorou muito para eles escutarem que vinha alguma coisa correndo de cima do barranco e passou por eles. Mas eles não viram o que era. E logo atrás dessa coisa estava o leão, correndo atrás daquilo que passou por eles. O leão deu um pulo no meio do mato. Ele deu um pulo no meio do mato fechado e foi como se tivesse pego aquela coisa e começaram a brigar com mordidas e rosnados. Meu pai e meu tio correram para ajudar o leão. A briga era no meio do mato fechado e era difícil de andar entre os arbustos ali. O leão com o que ele estava brigando ficavam se movendo para frente e trocando mordidas. Era tipo o leão brigando com algo invisível. Os outros cachorros voltaram fugindo para casa. Foi então que o leão e aquela coisa chegaram até uma clareira. Meu pai e meu tio dizem que ainda não tem como acreditar no que eles viram. O leão parecia estar flutuando, mordendo o nada. Mas não era o nada. Ele mordia alguma coisa. Ele estava em cima de alguma coisa que era invisível para o meu pai e para o meu tio. Meu pai e meu tio disseram que ficaram paralisados com aquela cena e o medo tomou conta deles por um instante. Depois de alguns minutos observando aquilo, eles saíram em disparada para casa, deixando o leão lá, brigando com aquilo. Eles voltaram para casa e os cachorros já estavam todos lá, menos o leão, que tinha ficado para trás brigando. Foram se deitar, mas não conseguiam dormir. Pela manhã, foram ver os cachorros e o leão já tinha chegado, já estava lá, com alguns machucados leves. Eles concluíram que a coisa ou era inofensiva ou não quis machucar o leão. Eles prontamente contaram o ocorrido ao meu avô, que não disse nada a eles. Meu avô dormia com as galinhas. 8 da noite ele já estava dormindo. Mas depois do relato do meu pai e do meu tio, meu avô ficou alguns dias acordado até a madrugada, fazendo rondas pela casa. Ele e os meus tios mais velhos. Meu avô só disse ao meu pai e ao meu tio que não era mais para eles irem para aqueles lados, nem à noite e nem de dia. Mas não deu maiores explicações do que isso. Alguns anos depois, quando meu tio e o meu pai já estavam maiores, eles indagaram o meu avô, perguntaram o que era aquilo que eles tinham visto. Meu avô então falou a eles que não sabia o que era, mas que já tinha se encontrado com essa coisa e que ela tinha ido atrás dele até em casa. Meu avô disse que chamou um amigo cigano que ele tinha para perguntar o que era aquilo. O cigano respondeu que também não sabia dizer o que era, mas disse que enquanto não invadissem o território dessa coisa, ela não faria nada de mal. Ana, minha família, por parte de pai, eles sempre foram muito sorridentes, muito brincalhões, mas sempre que contam essa história, o semblante deles muda. Eu e minha irmã já conversamos sobre isso e temos a mesma opinião. Tem coisa aí que eles não querem dizer até hoje. Meu pai nunca quis me mostrar o lugar onde eles encontraram a tal coisa. Enquanto eu era criança... ele nunca quis me contar o lugar que eles viram isso enquanto eu era criança. Mas quando cheguei na adolescência, depois de muita insistência, ele me mostrou o local. Mas disse para eu nunca desrespeitar ou ficar muito tempo por lá. Eu nasci em Porto Alegre, mas sempre que ia para a casa dos meus avós, eu e minha irmã íamos nesse lugar. Brincávamos que a coisa era o predador, lembra do filme?
Mas nunca vimos nada. Já perguntei pro meu avô pessoalmente sobre isso e ele me conta apenas o mesmo que o meu pai. Meu avô já é falecido, mas as terras ainda existem e ainda são da minha família. Eu amo ir para lá no final de semana, explorar as trilhas, muitas criadas por mim e por meus primos. Mas então, o que será que era aquela coisa? Será que ainda está por lá? Eu não sei, mas acho que eu não quero descobrir. Há mais relatos de coisas estranhas vindas de onde o meu pai morava. Assim que puder, eu mando para vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o negócio era invisível. Será que era só alguma coisa protegendo aquele pedaço de mato? Porque eles estavam querendo caçar. E tipo, não, vocês não vão caçar aqui. Sabe? E aí tava só mandando, como ele disse, queria assustar, porque não parece que queria machucar de fato o leão, né? Porque se quisesse, talvez teria feito. E o que era? Porque o cachorro estava em cima de algo invisível. Olha que interessante. Um protetor da mata? Talvez? Quem sabe? Vamos lá para mais um relato, que é este daqui. Transferência de dor. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, Pets, Nenéns e Assombrados. Eu sou uma mulher, 26 anos, e sou do Mato Grosso. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Todos os nomes estão trocados. Ana, eu queria dizer que eu amo muito todos os relatos, em especial os de lobisomem e sobre qualquer ser mitológico ou folclórico. Eu amo muito. Sou vigilante noturno e conheci o seu canal faz mais ou menos um ano. Estava eu procurando qualquer coisa assombrada para ouvir e me espantar, ou na verdade para espantar o sono, não me espantar. Qualquer coisa assombrada para ouvir e espantar o sono. E caí aqui de paraquedas e logo me apaixonei. Sou médium, auditiva, sem desenvolvimento. Eu não criei coragem para praticar ou desenvolver mais. Eu venho de família de médiums por parte de pai. A minha avó com dom da cura, tios e na última geração a minha afilhada e prima que também é médium de cura e resolveu seguir os caminhos da minha avó e procurar aprender muito mais sobre o legado da família. Eu sou casada há 9 anos e o meu esposo também é médium. Todos da família dele, por parte de pai, também são. Tanto os tios, tias, como os primos e primas. A mãe dele também é, mas morre de medo quando vê os espíritos. Ele, o meu esposo, tem a visão, a audição e, sempre quando irá acontecer algo ruim, baixa algo nele que vem nos avisar do mal. Bom, eu tenho muitos relatos sobre a minha avó e contados por ela também. Relatos de lobisomem, curupira, assombração, aparição, parentes que já partiram e que vinham falar com ela e muitos outros. Observação. Perdi minha avó que me criou e foi minha mãe. Vai fazer 6 anos que ela se foi. Eu tenho muitos relatos do plano astral com ela e já te digo que ela me protege e vem me visitar em sonhos todos os dias. Todas as vezes que eu durmo, eu recebo visitas dela. Ana e Assombrados, desculpem pela enrolação, mas eu gostaria de deixar mais ou menos explicado, tá? Já que pretendo mandar outros relatos e espero que a Ana leia com muito amor qualquer um deles. Tenho vários relatos do meu esposo também, inclusive esse de agora é sobre ele. Aninha, no final vou deixar os nomes verdadeiros, cidade, ok. E o nome... Tá bom. Isso daí, então, sempre troquem. E aí lá no final, se quiserem revelar os verdadeiros nomes, os verdadeiros locais, você põe assim, só pra Ana. Aí eu vou saber que eu não é pra ler pra todo mundo. Bom, o relato é curto. Desde já peço desculpas por qualquer palavra ou algo que achem ofensivo sobre religião ou algo que venha a incomodar alguém. Eu sou nova nisso e estou tentando entender a cada dia esse dom, essa religião e sobre a vida também. Não é nada fácil quando não se tem instruções sobre o que você vê e sente, quando não se tem orientação e que busco sozinha saber mais a respeito. Aqui com vocês, Ana, e com os relatos assombrados, venho aprendendo e entendendo um pouco mais a cada dia. E sei que nem tudo será do jeito que eu quero que seja.
assim como nem tudo estará em meu completo controle. Eu peço que, se forem comentar algo, que comentem com respeito. E gostaria de saber se alguém já passou por isso ou presenciou algo semelhante e, se sim, peço orientação de como agir nesse momento. Eu confesso que fiquei muito assustada. Foi um misto de vários sentimentos e um medo enorme pelo meu esposo. Medo de que possa ser perigoso essa prática e que possa até levar ele à morte. Por favor, se alguém souber se é perigoso, deixem nos comentários. Pois bem, vamos lá. Isso aconteceu hoje, no caso, quando ela mandou o relato, dia 27 de março de 2023, por volta das 2 da tarde. Meu esposo, que é médium, como eu já disse no começo, perdeu o seu pai em 2018, logo após eu perder a minha mãe em 2017. O irmão dele também veio a falecer em 2021. E eu tô contando, pois esse relato gira em torno deles, pai e irmão falecidos. Meu esposo e a irmã dele, minha cunhada, que vou chamar aqui de Maria, isso aconteceu, tá? Meu esposo, que é médium, perdeu o pai. O irmão dele também veio a falecer. Meu esposo e a irmã dele. Bom, não entendi aqui, mas eu acho que acho que isso aconteceu com o esposo dela e com a irmã dele, é isso? A minha cunhada, que vou chamar aqui de Maria, está muito doente e acamada, com uma doença que os médicos dizem se chamar pênfigo vulgar ou fogo selvagem, que consiste em várias feridas, como queimaduras no corpo inteiro. Tadinha da minha cunhada, ela está sofrendo muito com isso. Ela está muito afetada pela doença. No começo, uns 5 dias atrás, as feridas eram tantas que ela não conseguia nem falar. Mas graças a Deus, nessa data de hoje, ela conseguiu falar, conseguiu comer e até já levantou para ir ao banheiro. Hoje, na hora citada acima, às 2 da tarde, estávamos no local, na casa dela, ajudando a cuidar e a lavar as feridas, fazendo curativos. De repente, ela começou a chorar e gemer muito, de tanta dor. Ficamos desesperados, mas tentando nos manter firmes, né, para não causar mais emoção a ela, que mata e morre por esse irmão dela, e não pode nem vê-lo chorando, que já fica preocupada. Em meio a gemidos e choros de dor e ao nosso desespero, né, o afilhado da Maria, que vou chamar aqui de Chico, um rapaz de 15 anos que é especial, ele tem deficiência cerebral e ou intelectual. Perdoem se cometi algum erro, tá? Eu não sei direito como dizer. Chico nos disse o seguinte: pessoal, vamos fazer uma oração para Maria? Todo mundo ficou meio impressionado disso ter partido de uma criança, digamos assim, ainda mais especial, a iniciativa de orar para aliviar a dor da madrinha dele. Demos as mãos, meu esposo do lado de Maria segurou a mão dela e do lado dele o Chico, e por último eu. E Chico começou a clamar por Deus, a pedir intercessão para aliviar a dor de Maria, dizendo muitas palavras lindas, palavras bíblicas, abençoando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Nesse instante, meu esposo se arrepiou inteiro. Até então, ele estava de olho fechado e, quando abriu os olhos, olhou para a cabeceira da cama de Maria e começou a chorar desesperadamente. Maria fechou os olhos e, como num passe de mágicas, dormiu tranquilamente. Parou de sentir dor na mesma hora. Nesse momento, meu marido, em prantos, todo arrepiado, saiu correndo para o lado de fora da casa, pediu para eu ir com ele até o nosso carro. Nós entramos no carro, ele dirigiu até uma praça que é cheia de plantas e trouxe... dirigiu para uma praça que é cheia de plantas e traz uma paz enorme. E eu perguntei o porquê dele chorar daquele jeito. Eu o acalmei, tínhamos combinado de segurar as emoções na frente de Maria, né, para não deixar ela preocupada ou ainda mais triste, já que ela se preocupa muito com esse irmão mais novo dela. Ele se acalmou e me disse o que aconteceu. Ele disse que na hora que Chico orava, ele se arrepiou todo e sentiu 3 presenças.
Como ele estava de olhos fechados, não tinha visto ainda, ele só tinha sentido. Quando ele olhou para a cabeceira da cama de Maria, ele viu o pai e o irmão dele falecidos e uma luz muito forte que não dava para identificar. Só era uma luz de paz. Estavam passando a mão na cabeça de Maria e dizendo que tudo ia ficar bem e que ela ia melhorar logo. As três presenças sumiram e, naquele momento que Maria tinha fechado os olhos de ter alívio da dor, meu esposo sentiu uma dor muito forte, queimando ele. Uma dor no estômago tão forte que parecia que ia revirar ele do avesso. Por isso ele começou a chorar e saiu correndo. Ele disse que foi como se a dor de Maria passasse toda para ele, assim tirando um pouco do sofrimento dela. Fizemos a nossa oração e fomos para casa. No momento em que chegamos na nossa casa, ele, ao passar pela cozinha em direção ao quarto, ouviu um estalo na geladeira, mas nem ligou, foi para o quarto. Eu estava na porta, entrei e percebi que a geladeira estava com um barulho estranho. Já fui bancar o pereirão e ver o que tinha acontecido. Acredita, Ana, que a geladeira queimou? A minha geladeira novinha, só 2 anos de uso. Sempre que um de nós está com a energia sobrecarregada, acontece algum tipo de desastre. É como queimar alguma coisa da casa, sabe? Ou quebrar copos, quebrar pratos, algum acidente. Agora estamos em luta espiritual e de cura, mas com a graça de Deus, minha cunhada está ficando bem. Depois daquela hora, ela já conseguiu comer e comeu 2 vezes ainda, sendo que há dias ela nem sequer conseguia abrir a boca de tão machucado e ferido que estava. Já conseguiu falar e as dores cessaram bastante. Ela conseguiu dormir e ir ao banheiro andando. Meu esposo já está melhor, a dor no estômago ainda permanece um pouco, mas o que ele está mesmo é aliviado e contente de ver a irmã dele tendo uma melhora e já conseguindo fazer o que disse acima. Aos poucos ela estará boa e eu voltarei aqui para falar o que aconteceu e dar o relato dela. Só adiantando que foi trabalho de magia que fizeram para ceifar a vida dela, tá? Mas Deus é justo e protetor, não deixa seus filhos perecerem. E a cada momento está cuidando de todos nós. Obrigada, Ana, e a todos os assombrados. Desculpem por qualquer erro e por qualquer que seja um engano ou má palavra que proferi. Fiquem com Deus e peço, por favor, que orem pela minha cunhada, pela cura e pela libertação desse mal. Nesse momento que escrevo, estou no trabalho e tenho muitos relatos também das noitadas de trabalho. Ela é vigilante noturno, né? Das aparições por aqui, de alguns sonhos que se realizaram e de visões do futuro que já tive e se realizaram também. Dos espíritos que me pedem ajuda em sonho para dar recados a alguém da família. Espero contar um dia a vocês. Beijos a todos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só que interessante. Eu quero saber, sim, eu falo, esse pessoal que trabalha à noite aí, vigilantes, guardas noturnos, eu acho que tem boas histórias para contar pra gente. Contem, mandem os seus relatos, ok? Vamos lá. Mais um relato aqui, que é este, mais curto um pouco. Agora tenho mais alguns relatos curtinhos. O OVNI, que acho que fui a única que viu nesse mundo. Talvez não, vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, moro no interior do Ceará, em uma das cidades da Serra da Ibiapaba, é isso? Se houver nomes, já estarão trocados. Eu amo os relatos, eu e minha mãe amamos te ouvir. Muito obrigada. Deem like, pessoal! Não se esqueçam do like no vídeo se gostam dos relatos, curtem o canal, aí já deixa o like. Se vão com a minha cara, né? Se não, não precisa dar dislike não, só ir para outro vídeo. Bom, isso ajuda bastante o canal, o like, ok? Enfim, vamos ao relato. Ela que tá falando aqui, ó. Era 2019, estava com 18 anos na época. Nesse mesmo ano, os meus tios haviam se separado. O meu tio saiu de casa deixando a minha tia. Ela tem mal de Parkinson e por isso eu e minha mãe não queríamos deixá-la dormir sozinha, pois o seu filho, Pedro, estava fazendo faculdade em outra cidade. Assim, quando ele não estava com ela, eu ou minha mãe íamos dormir junto com a minha tia.
A casa da minha tia, do lado esquerdo, tem um terreno que também é deles. Nessa época, eles haviam plantado milho e o milho estava razoavelmente alto. Esse terreno era todo murado e entrávamos por um portão pequeno. Ao final do terreno há um enorme prédio. São apartamentos. Na primeira noite que eu fui dormir lá, minha tia disse que eu poderia dormir no quarto do Pedro, pois lá era mais quentinho. Aqui, por ser serra, é bastante frio. Conversamos e fui me deitar. A cama do Pedro era encostada na parede e nessa parede tem uma janela de vidro. E naquela noite estava muito linda, céu estrelado e tal, então resolvi deixar a janela aberta e me deitar na cama e ficar admirando o céu. E também dava para ver o topo do prédio. Peguei o meu celular e mandei mensagem para o meu esposo, que na época era o meu namorado. E estávamos conversando, e eu sempre olhando para o céu. Até que no momento que olhei novamente, eu vi lá no cantinho do prédio um objeto, flutuando na quina do prédio. Ana, eu senti a minha alma dando um print. Como assim? Senti minha alma dando print. Eu simplesmente travei. Mesmo com o celular na mão, eu não conseguia mover um dedo sequer. Aquela coisa não emitia luz, era silencioso. Ele estava sendo iluminado pelos postes da rua. Ele não estava em cima do prédio, ele estava flutuando próximo à quina do prédio. Ele tinha um formato de uma bola de futebol americano e tinha gominhos iguais àqueles que tem no corpo de larvas. A sua cor me lembrava muito um rosé meio alaranjado, rosé gold. Assim, um rosé meio alaranjado. Cadê? Onde estou? Achei. Não sei se a cor ficou assim por causa das luzes do poste, né? Pois são aquelas luzes laranjas. Ana, quando finalmente eu destravei, mandei mensagem pro meu namorado. Amor, eu tô vendo um negócio muito estranho lá perto do prédio. E quando olhei novamente, aquilo tinha sumido. Ana, antes dele sumir, eu estava paralisada, sei lá, alguns minutos, sabe? Pera aqui. Eu estava paralisada por alguns minutos. Cadê? Onde estou? Perdi de novo. Eu estava paralisada, olhando fixamente. Então, eu sei o que eu vi. Mas quando eu olhei novamente, aquilo não estava mais lá. Foi aí que o medo apertou mesmo. Meu coração acelerou. Fui bem rápido fechar a janela e a cortina. Pois sabe-se lá onde aquilo tinha ido parar, né? E eu não conseguia dormir. E eu não conseguia dormir em paz. Com medo daquilo ter me visto e, sei lá, vir atrás de mim. No outro dia, ao sair da casa da minha tia, eu olhei lá para cima do prédio procurando explicações. Seria um exaustor que eu vi? Porque os gominhos, metálico, até pode lembrar, né? Sabe aqueles exaustores que tem em cima do prédio? Aquelas coisas que fica rodando assim, ó. Sabe, umas bolonas assim? Será que era um exaustor que eu vi? Fiquei lá tentando achar uma explicação. Mas se fosse, não daria para ver de onde eu estava. E não havia mais nada em cima daquele prédio. Até porque ela estava no mesmo ponto, olhando, vendo, e logo em seguida aquilo não estava mais ali. Então o exaustor não muda de lugar, né? Cheguei em casa, contei para os meus pais, eles acreditaram em mim. E naquela tarde a minha mãe foi visitar minha tia. E a minha tia reclamou, dizendo que a cerca elétrica dela estava danificada. E minha mãe perguntou onde era. E ela disse, é lá no cantinho, sabe? No final do terreno, do lado esquerdo. Ana, quando minha mãe me contou, batia certinho com o lugar onde aquele OVNI estava acima, sabe? Em cima, assim. Como se, mesmo estando lá no alto, de alguma forma, o que estava embaixo foi danificado. Eu nunca esqueci disso e até hoje nunca encontrei alguém que tivesse visto um OVNI igual a esse que eu vi. Vou mandar até um print aqui de 2 fotos que eu baixei para mostrar para os meus pais com o que aquilo se parecia.
eu queria mostrar para minha mãe, não sei, o que eu achava que poderia ser, mas logo descartei a hipótese de ser um exaustor, porque, né, o negócio estava flutuando. A cor se assemelhava à que eu disse. Mas, né, obrigada por ler meu relato, e se alguém já tiver visto um igual a esse, por favor, mandem relatos, eu preciso me sentir menos louca. Fique tranquila, aqui você não está sozinha nas suas histórias. E talvez, se ninguém mandar aqui, você pesquisar em livros de ufologia, eu não sei se tem um aqui, agora eu não vou saber. Tem a tipologia dos extraterrestres e eu não sei se tem. Me lembro, não sei, talvez de ver algum livro com vários formatos de OVNIs, né, de discos voadores, enfim. E esse pode ser um. Tem tantos formatos. Pelo que ela disse, lembrava uma bola de futebol americano, então acredito que ele era assim, o que é um formato clássico até dos discos, né? Assim. Não era redondo, ele era meio ovalado. Agora, ela não disse se ele estava na horizontal ou na vertical. Mas ele tinha esses gominhos, como mais ou menos esses exaustores, realmente. Era metálico, pelo que ela disse, numa cor rosé, que ela não sabe dizer se era a cor dele ou se ele estava naquela cor alaranjada por conta do reflexo daquela luz alaranjada do poste. Ele flutuava no canto do prédio, próximo ao prédio, acredito. Se alguém já viu algo parecido ou sabe, já viu, às vezes não avistou, mas não, eu já vi isso num livro, a descrição de tal pessoa é a mesma dela. Mas fique tranquila, moça do relato, existem muitos e muitos tipos. Pelo que dá a entender, eles meio que realmente aparecem e desaparecem. Eu não sei se eles dominam a invisibilidade ou se eles realmente vão para outra dimensão, passa de lá para cá. Porque eu conheço uma pessoa que me relatou assim, ó, frente a frente, que aqui em Rio Preto mesmo, ela tava num prédio, na sacada de um prédio, saiu na sacada, acho que para fumar um cigarro, não sei, tava lá, e na frente dela, no meio dos prédios ali, ela viu, subiu, desceu, sei lá, uma nave, um negócio voando. Só que eu não vou lembrar agora para descrever, mas se não me engano, ela falava que era como se fosse uma luz, um negócio que passava como se fosse uma furta-cor, um arco-íris, era um negócio esquisito, assim, sabe? Eu acho que ele movimentava. E ela ficou ali parada, ela falou, gente, ficou com medo de se mexer, né? Se eu me mexesse esse negócio, porque tava alguns metros apenas na frente dela, na sacada. Ela ficou, me mexo, vou lá dentro chamar alguém pra ver comigo, mas se eu for o negócio ou me ataca ou some, sabe? Aí ela ficou, tipo... E aí aquilo... Eu não lembro exatamente se aquilo subiu, desceu, sumiu na frente dela, mas foi embora, né? Mas o que eu quero dizer é que o negócio também estava, vamos dizer, no meio da cidade, abaixo do céu, na frente de uma sacada de um prédio. E talvez só ela tenha visto. É isso que às vezes eu também não entendo, porque são locais onde provavelmente outras pessoas também podem ver, podem avistar. E se tem, será que naquele não tinha ninguém, outra pessoa numa outra janela ou lá embaixo que fosse ver um negócio daquele? Porque não é pequenininho, né? Mas será que eles se mostram para uma pessoa? Como que funciona? Eles desbloqueiam alguma coisa na sua mente para você conseguir ver aquilo naquela hora? Ou não? Eu não sei. Deixem aí suas explicações, se alguém souber. E se eles ficam transitando também, né, nas dimensões. Próximo relato. Relato curto aqui. Minha avó e sua promessa às almas do cemitério. Olá, Ana, Matheus, tudo bem? Eu espero que leiam essa história da minha avó na sua mocidade. Sem nomes no relato. A minha avó tinha muita vontade de ser mãe e não conseguia de jeito nenhum engravidar. Ela tentava há anos, Ana, e nada de conseguir. Um dia, minha bisa, em tom de brincadeira, falou para ela pedir as almas do cemitério. Brincou, falando, fala que se as almas te ajudarem, você leva velas para elas. Rapidinho você vai embuchar, ou rapidinho você vai parecer embuchada. E minha
avó, naquela época novinha, bobinha de tudo, lá foi ela, seguir o conselho de sua sogra, mãe do meu avô. Foi no cemitério e falou: se alguém aqui me ajudar a engravidar, eu trago um pacote de velas e acendo para quem quer que seja. Me ajudem. Bom, passou o tempo, ela engravidou e se esqueceu da promessa. E as coisas começaram a ficar estranhas em sua casa. Portas batiam do nada. Suas panelas caíam na cozinha. Ela ouvia passos à noite e nada da bonita entendeu o motivo de tudo isso. Ai, tá coçando meu nariz. Até que um dia ela sonhou com várias sombras aos pés de sua cama, cobrando dela velas. Ela acordou assustada e mesmo assim não foi lá no cemitério cumprir a promessa. E coisas estranhas continuaram acontecendo em sua casa. Até que um dia sua sogra falou: ô fulana, você não prometeu nada às almas não, né? Esses barulhos todos, você tá devendo alguma coisa. Só aí ela se tocou no mesmo dia. Só aí ela se tocou, né, do que ela tinha prometido e não tinha cumprido. No mesmo dia ela foi ao cemitério e lá na Cruz das Almas acendeu 2 saquinhos de velas. Orou pelas almas e pediu perdão às mesmas pelo atraso. E tudo cessou em sua casa depois disso. Cuidado com o que vocês prometem. Eles vêm cobrar. Um beijo, Aninha, sou muito fã do canal, espero que leia. Um beijo pra você, muito obrigada, e é verdade. Cuidado com as promessas, principalmente as almas, as entidades, sei lá, se você prometeu, cumpra. E vamos agora ao último relato, que agora que eu vou arrumar a câmera, ao último relato desta, não é coletânea, gente, tipo ao vivo estendido. Era o meu pai? Vamos ver. Boa noite, Ana Paula e todos os inscritos do canal. No relato não haverá nomes e se houver estarão trocados. Uma noite eu estava depressiva, melancólica, com muitas saudades do meu pai, que faleceu já vai fazer 10 anos esse ano. O meu pai foi um dos melhores homens deste mundo, muito carinhoso, amoroso, nunca me deixou faltar nada, nem a mim nem a minha família. Ele até recebeu uma homenagem na empresa que ele trabalhava como contador por 40 anos. Ele era querido por todos os amigos, pelos filhos, pelos parentes. Mas, infelizmente, ele foi acometido por uma doença neurológica chamada mal de Alzheimer. Ele ficou 16 anos doente. Fizemos tudo o que foi possível por ele. Eu, por ser solteira e morar na mesma cidade, os meus 2 outros irmãos moram em São Paulo, eu é quem mais ficava com ele. Infelizmente, a doença acabou com ele, levando-o a falecer de pneumonia e AVC no hospital. Quando foi uma madrugada, eu fui fumar no quintal, fiquei olhando o céu, ouvindo a música da cantora Marília Mendonça, Estrelinha. E estava chorando de saudade do meu paizinho, de quando ele estava saudável. Me lembrei de muitos momentos bons da gente. Depois coloquei hinos da Igreja Católica para dar forças ao meu coração. Rezei e fui dormir. Quando era alta madrugada, eu escutei o meu nome alto. Uma voz masculina dentro do meu quarto. Acendi o abajur e não tinha nada. Eu moro com a minha mãe, eu sou solteira. Não tinha mais ninguém em casa nessa noite. Fiquei pensando se seria ele. Mas eu não chamei ele não, tá? Quando eu estava escutando a música. Eu tenho noção do mundo espiritual. Eu sei que não é bom ficar chamando os espíritos. Será que ele veio me consolar? Eu só sonhei com ele uma vez. Ana Paula, desculpe se o relato ficou longo. Imagina, curtíssimo. Eu quis fazer uma homenagem ao meu pai. Que saudades eu tenho dele. Obrigada se você puder contar a minha história. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Atenciosamente, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Acredito que não é coincidência. Justamente na noite depois de você lembrar muito dele e tudo mais, você ouvir o seu nome por uma voz masculina dentro do seu quarto, eu acredito que pode ser ele sim, só para dizer, tipo, eu tô aqui com você, tá? Não precisa sentir
não precisa ficar triste, porque eu ainda te vejo, ainda te acompanho, e quando você precisar eu tô aqui, sabe? Mais ou menos isso. Cada um acha uma maneira, sei lá, ou tem a possibilidade de mostrar de uma maneira. Às vezes vai ser em sonho, às vezes um sinal, um passarinho batendo na janela que só você vai entender que aquilo é um sinal para você. Às vezes ele falando o seu nome, tipo, não dá para falar muita coisa, mas pelo menos escolheu falar o seu nome, alguma coisa assim, entendeu? Acho que seria muita coincidência, entendeu? Não ser nada. Quer dizer, não é coincidência o que eu quero dizer. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!